Ei, gente, meu nome é Giovana Meu nome é Julia. e viemos fazer nossa apresentação do trabalho de Ciências Humanas sobre a Segunda Revolução Industrial. Quando ocorreu? A Segunda Revolução Industrial iniciou-se na segunda metade do século XIX, entre 1850 e 1870, e finalizou-se no fim da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. Essa nova fase da Revolução Industrial representa o início do processo da industrialização, vivido inicialmente na Inglaterra, mas que se expandiu para outros países. Principais desenvolvimentos tecnológicos. O principal avanço foi entre o fim do século XIX e o início do século XX. O mundo vivenciou uma série de inovações e criações. A Segunda Revolução Industrial foi simbolizada pela criação da locomotiva a vapor em 1814, pelo inglês George Stephenson, que carregava vagões a uma velocidade de 26 km por hora, bem mais rápido que um cavalo faria. Pouco depois, a Europa e os Estados Unidos já estavam cobertos de ferrovias. O barco a vapor foi criado pelo norte-americano Robert Fulton em 1807. Os navios eram movidos por grandes rodas propulsoras cheias de pás. Os ingleses Faraday e Henry, respectivamente, descobriram em 1831 o gerador e o motor elétrico, que seriam largamente empregadas na indústria no fim do século XIX. As comunicações puderam viajar na velocidade da luz quando o norte-americano Morse inventou o telégrafo em 1844. A fotografia foi inventada pelo francês Daguerre em 1839. O cimento foi criado na Inglaterra pelo pedreiro Aspidin. A bicicleta foi invenção do operário inglês Macmillan em 1839. A borracha extraída da seiva de uma árvore pode ser usada na indústria, como na fabricação de pneus, depois da descoberta da vulcanização pelo norte-americano Goodyear em 1839. A medicina também foi beneficiada com as novas descobertas. O estetoscópio, aquele aparelho que aumenta o som, útil para os médicos escutarem o coração, foi criado em 1816 pelo francês Laennec. A anestesia, fundamental para a medicina com menos sofrimento, surgiu a partir do uso do éter e do clorofórmio nos Estados Unidos em 1842. A síntese de codeína, uma substância extraída da papoula, virou remédio em 1830 a partir da criação do norte-americano Jean-Pierre Robiquet. A utilização do petróleo como combustível do motor a combustão representou um grande avanço no campo da química. Mais tarde, o alemão Karl Benz utilizaria esse motor na criação do primeiro carro em 1886. As ferrovias expandiram-se, possibilitando o escoamento dos bens produzidos e o aumento do mercado consumidor. Surgiram durante a Segunda Revolução Industrial diversos inventos que modificaram toda a organização social e criaram novas relações, sejam essas sociais, de trabalho e até mesmo entre o ser humano e o meio. As tecnologias introduzidas nesse período possibilitaram a produção em massa, a automatização do trabalho e o surgimento de diversas indústrias, em especial as indústrias química e elétrica. Os novos meios de produção desencadearam nesse período a introdução de modos de organização da produção industrial que se preocupavam com a produção a menor custo e em menor tempo, ou seja, a racionalização do trabalho. Esses modos de organização ficaram conhecidos como Taylorismo e Fordismo. Fordismo é um termo que se refere ao modelo de produção em massa de um produto, ou seja, ao sistema das linhas de produção. O Fordismo foi criado pelo norte-americano Henry Ford em 1914, revolucionando o mercado automobilístico e industrial da época. Frederick Winslow Taylor criou o Taylorismo, que tinha como principal premissa elevar a produção industrial em menor tempo possível. Isso porque as observações de Taylor constataram que muitos operários, por realizarem as funções sem ter muita técnica, perdiam muito tempo em movimentos desnecessários, obtendo produções muito abaixo da sua capacidade. O tipo de capitalismo que surgiu nessa época foi o capitalismo industrial, que corresponde à segunda fase do capitalismo. Ele surgiu com a Revolução Industrial no século XVIII e se consolida com a Segunda Revolução Industrial, que é a revolução que a gente está falando, em meados do século XIX e início do século XX. Algumas características desse tipo de capitalismo são
a industrialização e o desenvolvimento dos transportes, nova forma de divisão social do trabalho, o trabalho assalariado, o liberalismo e a livre concorrência, entre outros tipos de características. Consequências. As consequências da segunda revolução industrial podem ser vistas tanto na sociedade quanto na economia. O desenvolvimento tecnológico propiciou a produção em massa e uma nova forma de organização do trabalho, dando origem a novas relações entre empregadores e empregados. Com o monopólio das grandes empresas, que sozinhas dominavam o mercado, houve a concentração do capital e também a desvalorização da mão de obra. Houve a substituição do ferro pelo aço, que passou então a ter um papel fundamental na indústria. O aço passou a ser utilizado nas ferrovias, na indústria naval e na fabricação de armamentos, por exemplo. A eletricidade, que antes limitava-se apenas ao desenvolvimento de pesquisas tecnológicas, agora faz parte não só das indústrias, mas do dia a dia de toda a população. A substituição da energia a vapor por energia elétrica possibilitou o melhor desenvolvimento das indústrias, bem como permitiu criar diversos instrumentos que facilitariam a produção. A eletricidade passou a ser utilizada tanto para a dominação e o transporte, como o trem elétrico, quanto possibilitou diversos avanços no campo da comunicação. O uso do petróleo como fonte de energia também foi responsável por diversas alterações na sociedade e na indústria. Surgiram nesse período os motores de combustão a gás e a gasolina. A substituição gradativa do carvão pelo petróleo gerou um novo significado para a indústria, pois o segundo possibilitou uma maior produção quando comparada ao primeiro como fonte de energia. A introdução desses elementos na segunda revolução industrial permitiu o aumento da produção dos alimentos com as técnicas inseridas na produção agrícola. Essa, que antes era de subsistência, passa a atender o mercado consumidor. Apesar desses inúmeros avanços alcançados, a segunda revolução industrial provocou algumas alterações negativas. Um exemplo foi o intenso êxodo rural, motivado pela substituição da mão de obra por máquinas, fazendo com que muitos trabalhadores deixassem o meio rural e fossem para a cidade. Iniciou-se nesse momento o processo de urbanização, e com ele começaram alguns problemas, como o inchaço urbano e a favelização. O desemprego, que significou muita mão de obra disponível, desencadearam o aumento da violência, da pobreza e da desvalorização do trabalho. Curiosidades. 1º de maio foi escolhida, na maioria dos países industrializados, para comemorar o Dia do Trabalho e valorizar a figura do trabalhador. A data tem origem em uma manifestação operando por melhores condições de vida e trabalho, iniciada no dia 1º de maio de 1886, em Chicago, Estados Unidos. No dia 4, vários trabalhadores foram mortos em conflitos com forças policiais. Em consequência, a polícia prende 8 anarquistas e os acusam pelos distúrbios e problemas que ali aconteceram. 4 deles são enforcados, um se suicida e os outros 3 são perdoados. Por essa razão, desde 1894, o Dia do Trabalho nos Estados Unidos é comemorado na primeira segunda-feira de setembro. Os flandeiros de uma fábrica próxima a Manchester trabalhavam 14 horas por dia, em uma temperatura de 26 graus a 29 graus, sem terem permissão de beber água e ter pausa durante o trabalho. Por essas condições de vida de trabalho que os operários começaram a perceber que tinham seus direitos e que aquilo não estava certo. Começaram a fazer manifestações como o movimento ludista e o movimento cartista. Começaram a utilizar o gás e o petróleo como fontes e combustíveis importantes para a energia, deixando de segundo plano o carvão. Então, gente, essa foi a nossa apresentação do trabalho de ciências humanas e suas tecnologias sobre a segunda revolução industrial, com os nossos amigos Ana Clara, Arthur e Davi. Esperamos que vocês tenham gostado.